magos. Quantos reis magos eram? 3? Por quê? Só porque você viu 3 presentes? Eles disseram que eram presentes. Eram 3 produtos. Você tem que cuidar. Existiam mais do que 3 aqui. Amém? Então, leia ali comigo. Mateus capítulo de número 2, versículo de número 1. 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntando-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-lhes a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Por que eu disse que não eram 3? Você volta ali no versículo de número 10, ele diz assim: e abrindo seus tesouros lhe ofertaram. Amém? Não foi só isso, foi algumas coisas a mais, mas o que ressalta a palavra são o ouro, o incenso e a mirra. Amém? E eu gostaria de falar sobre qual é a visão do Evangelho sobre o ouro. O que é o ouro na visão de hoje? Ouro é aquela pedra amarelinha que quem domina aquilo tem poder, ele pensa. E quem não tem, quer ter um dia esse domínio. Muitas vezes a ganância do mundo está na cobiça dos olhos por causa de valores. Muitas vezes a destruição de muitos acontece por causa da ganância do coração, aonde é atrelada, apegada, presa a valores. Valores que muitas vezes não é o valor em que os reis magos naquela noite, ao ofertarem ouro, estavam fazendo para Jesus. E isso nós devemos entender. Porque o ouro é uma pedra preciosa que é de grande valor e de grande estima, mas se não for dominado, ele vai dominar as pessoas. Você vê que a maioria das guerras acontece por causa de poder, por causa de quantas famílias, querido? Vamos fazer uma coisa bem prática, um exemplo bem prático. Quantas famílias você já viu que no momento em que pai e mãe adoecem ou morrem, vêm a falecer e tem a dita herança, o pessoal quase se mata.
Era uma alegria só entre a família. Era uma concordância só. Mas vem a bendita da herança, parece que aquilo ali as pessoas se matam por causa daquilo. Elas adoecem, elas ficam cegas. Porque eu ajudei mais, porque eu fiz mais, porque eu devia ganhar mais, porque aquele já foi embora. É a mesma coisa que está lá em Lucas 15. O filho mais velho que ficou em casa, ele chegou e disse: pai, nossa, ele foi embora, gastou tudo que tinha, e agora o senhor voltou, ele voltou, e o senhor dá uma festa para ele, pai. E para mim o senhor não dá nada. E o pai olha para ele e diz assim: mas filho, tudo que eu tenho te pertence. Você só não pegou porque você não quis. Você não pediu, então eu achei que você não queria. Mas tudo que tem aqui é seu. Muitas das vezes nós estamos cegos como esse irmão mais velho. Por causa da ganância, o dinheiro cega as pessoas. Mas o que Jesus estava naquela noite realizando, por meio desses homens que vieram ali ofertar o ouro, são valores. Mas não valor monetário. Valores de reconhecimento. E muitas vezes eu e você pecamos demasiadamente. O primeiro valor que eu vejo esses homens fazerem para Jesus é o valor de que ele era Deus. Ele veio porque ele era Senhor. Esse valor ainda existe dentro do teu coração? Você ainda valoriza ao teu Deus? Você ainda valoriza ao teu Deus? Você tem esse valor de chamá-lo de Senhor? De compreender o tamanho desse valor? O tamanho do valor que é você servi-lo? Você adorá-lo? Quanto vale uma barra de ouro hoje? Vamos se dizer que aí, vamos dar um valor fora do normal, né? Vamos dizer 1 milhão. Será que você tem valorizado a Deus? Será que esse valor que está dentro de você, ele tem realizado dentro de você aí uma entrega? Esse valor, o valor de ser chamado por Cristo. No Velho Testamento teve alguém que só por reconhecer o rei Salomão, a rainha de Sabá, em uma visita que ela fez, ela ouviu falar do pai e da mãe, que Salomão era o homem mais sábio que existia. Que ele poderia resolver qualquer coisa por causa da sabedoria de Deus na vida dele. E quando ela esteve lá, ela fez perguntas a ele, e Salomão respondeu-as sem nenhuma dificuldade. A Bíblia diz que ela trouxe muito ouro. Ela ofertou ouro, pedras preciosas, camelos, madeira, tecidos, só por reconhecer a Salomão. Muitas das vezes o que o Senhor nos pede hoje é o quê? Essa semana foi uma semana de oração e de jejum, querido. Uma semana de sacrifício, de entrega, de dormir pouco, de pensar em Deus, de refletir na palavra. Quanto de nós conseguimos fazer isso? Quantos de nós conseguiram abrir mão para fazer isso? Aí está um valor. Aí está um valor que eu e você devemos pensar. Valorizar a oportunidade de Deus. Valorizar porque dentro de nós precisa acrescentar valores a Deus e diminuir valores do mundo. Muitas vezes você deixa a presença de Deus por qualquer coisa. Será que isso você está valorizando?
Será que você está valorizando a presença de Deus neste lugar? Eu penso. Todas as vezes que eu me encaminho para vir para a igreja, querido, não por ser pastor, não porque eu vou pregar para você. Isso é uma outra tarefa que eu tenho, é um outro comprometimento que eu tenho com Deus. Mas quando eu me encaminho para cá, eu venho com meu coração agradecido. Porque eu vou poder falar com Deus e adorar Ele em público. Eu vou poder exaltar Ele na comunhão dos meus irmãos. Eu vou poder estar com você. Que é uma das coisas mais importantes quando a igreja se une para adorar ao Senhor. É o que mais agrada ao Senhor. Por isso que Ele colocou na sua palavra: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É bom e agradável ao Senhor, não é para nós. É para Ele. A gente está fazendo as coisas para Ele e por Ele. Você já pensou Deus olhando para nós e a gente, um com inveja da Ramato, o outro com inveja do João, o outro com o que queria o que o Juarez tem, o outro que quer o que o Gustavo tem? Que história é essa? O que Deus ia fazer aqui no nosso meio? Nada. Mas o valor que nós damos a essa pessoa que está do nosso lado, a preocupação que nós temos, muitas vezes não por ser pastor, mas a gente vem no culto de quinta, ela não vem, você já fica: será que ela está bem? Vou orar por ela, mesmo que ela esteja no trabalho. Mas diz: Senhor, não deixa ela se dispersar, não deixa ela esfriar, não deixa ela perder o culto mais, Senhor, não deixa ela ficar longe. Fala com ela, Espírito Santo. Porque isso é um valor que nós damos, querido, porque nós amamos a obra do Senhor. Olha só, uma coisa que diz lá em Mateus 13:44. Eu acho as declarações, os exemplos de Jesus algo extraordinário para as nossas vidas. Mateus, capítulo de número 13. Mateus 13. Amém? Olha só. Vamos lá no 36 em cima. Amém? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé deles os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem a seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e o que cometer iniquidade, e lança-lo-ãos na fornalha de fogo, e ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão com o sol do reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está determinado que os valores que você der para a sua vida, a oportunidade que você tem hoje. Pastor, hoje é quando? Hoje é agora. Eu não consigo entender, querido. Muitas das vezes nós pregamos a palavra de Deus e tem pessoas que ainda não se convenceram de que Deus é Deus. Quem tem mais de 10 anos de convertido aí? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Quem tem muito mais de 10 anos? 15 anos, 20 anos. Bem, nós estamos na casa dos 18. No nosso tempo,
quando se pregava a palavra, eu acho que isso não é o tempo. Isso é o momento que nós estamos vivendo da terra. Amém? Está sendo plantada a mesma semente. E muitas vezes a terra não tem recebido. Muitas vezes está plantando a mesma semente, mas não está enraizando ainda. Sabe por quê? Porque nós precisamos preparar a nossa vida, querido. Valores. Quando você valoriza aquilo que você recebeu, que é a sua vida, você entende quem é Deus. Você compreende quem Ele é, o que Ele faz. E aqui está pré-determinado uma coisa que é interessante. Vai chegar no final dos tempos. E a ordem virá dizendo: recolha aquilo que é meu e traga para mim. Agora aquilo que não for meu, joga no fogo. Será que ainda nós temos medo disso? Respeito por isso? Às vezes eu fico pensando, hoje nós estamos cheios de uma multidão de pregadores que falam aleatoriamente sobre as coisas do mundo, as coisas do mundo, as coisas do mundo. Mas estamos preparando as pessoas para onde? Para morar nesse mundo, morar na glória do Senhor. Quem somos nós? Estamos preparando a nossa família para morar onde? A Bíblia fala que existia um senhor rico, de muitas posses. E aqui, versículo de número 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociando em busca das boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. Quando você encontra o reino dos céus, você encontrou tudo. Quando você encontra o Senhor, você tem tudo. Você não tem uma parte. Nós muitas vezes estamos preocupados em querer mais alguma coisa, mas nós já temos tudo, nós já temos o Senhor. O restante será acrescentado pela glória dEle, pela presença dEle, debaixo da obediência nossa à sua palavra. Só que esses valores têm sido corrompidos. Esses valores têm sido diminuídos. As pessoas começam a estudar demais, começam a ter muito entendimento, a esclarecer-se, e eles pensam que a maioria das informações que eles escolhem é tudo certo. Cuidado. Cuidado, porque compre uma Bíblia e leia ela. Fique só nela. A Bíblia diz que ela nos basta. Fora disso, seja anátema. Por que nós estamos buscando tanta coisa fora daqui? Porque os valores estão sendo corrompidos. A gente procura homens, a gente procura literatura, a gente procura informação, a gente procura o Google, a gente procura o YouTube, a gente procura o pregador tal, que faz milagre tal, que fala tal, que disse tal. Só que a Bíblia está nas nossas mãos, dentro da nossa casa todos os dias, mas a gente não procura ela para ver se aquilo que aquele fulano de tal, ou aquele homem está falando, é aquilo que é a vontade de Deus. E muitas vezes a gente mesmo entra num erro, porque a gente não confere o que Deus está falando. Eu quero te falar de valores. Valores pela casa do Senhor. Valores que eles têm que estar ligados conosco. Tudo que eu falo aqui é porque Jesus falou, você sabia? João 2,17. O amor pela casa de Deus. João 2,17.
Olha só. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Jesus, ele entra no templo, estão vendendo, estão comprando, estão fazendo tudo menos adorar o Senhor. Estão fazendo aquela casa, a casa do Senhor de negócio. Quantas casas hoje estão sendo de negócio? Negociando bênção, negociando facilitação. Não, você não precisa mais sofrer. Encontrou Jesus, você está salvo, você não precisa mudar. Você não precisa pagar o preço para nada, meu irmão, minha irmã. Você já é salvo, fica tranquilo. Não precisa mudar o teu palavreado, a tua roupa, o teu pensamento, o teu jeito de viver, o teu jeito de tratar a tua esposa, o teu jeito de tratar o teu esposo. Filho, não precisa ser obediente a pai e mãe, isso aí é careta, é bobagem. Quantas coisas estão sendo desvalorizadas hoje em dia? E o zelo pela casa do Senhor. Hoje eu tenho coisas a fazer, eu não posso ir para a igreja. Nós temos 7 dias de culto e 2 dias de folga, não é assim? Hã? Ah não, ao contrário. É 2 dias de culto e 7 dias de folga. 5 dias de folga, né? Será que a gente não pode fazer a nossa agenda? Será que a gente não consegue valorizar a casa do Senhor, o culto ao Senhor mais? Pastor, mas isso é uma obrigação? Não é. Você tem que fazer por amor. Se você não fizer por amor, não adianta você estar aqui. Você tem que saber o que você faz aqui dentro. Você tem que saber que você vem adorar a Deus. Você não vem adorar o pastor, você não vem adorar o marido ou a mulher. Você vem para cá para aprender de Deus. E depois viver uma vida abençoada lá na sua família, lá na sua casa. E quando Deus te abençoa, você reconhece Ele no meio da sociedade. Porque muitas das bênçãos de Deus acontecem dentro da nossa casa. Por quê? Porque é lá que nós somos verdadeiros, é lá que nós somos quem nós somos, de verdade, e o Senhor está olhando para nós. Não adianta vir aqui apregoar a palavra, tocar, a ser isso, aquilo, porque quando nós chegamos em casa, nós nos transformamos em quem nós somos. Muitas das vezes nós temos que parar e rever as nossas vidas, querido. Se nós não estamos duros demais na presença de Deus. Se nós não estamos infantis demais na presença de Deus. Se nós não estamos coerentes demais com as coisas do mundo dentro da nossa casa. Liberais demais com tudo que está acontecendo. Deixa assim. Deixa assim. Deixa assim. Deixa assim. Até onde vai isso? A Bíblia diz filho. E filho é filho de Deus, filho de pai e mãe. Ele diz filho. Deus repreende a quem Ele ama. E se você suportar, coisas melhores vão acontecer. Deus, Ele trata com rigidez a quem Ele ama. É só tu olhar para os apóstolos. A maioria deles, Jesus passava a mão na cabeça, mas de Pedro o negócio era estreito, cara. Era firme com Pedro. Pedro não tinha brincadeira com ele. Se você está sentindo-se cobrado por Deus, é porque Deus ama a tua vida de maneira mais excelente do que outras. Valores que você muitas vezes não entende. Você fica preocupado porque está difícil, porque está duro, porque é muita batalha, aqui está muito isso, está muito aquilo. A Bíblia vai falar para mim e para você que para todos os apóstolos, até com Judas, Jesus chamou ele de amigo, meu amigo. E ele sabia que ele ia trair ele. Que história é essa, chamar traidor de meu amigo, meu irmão? Nós já damos uma voadeira no pescoço dele, nós já botamos ele amarrado numa árvore, batemos o dia inteiro nele. Não é assim que a gente faz? Só que Jesus é diferente de nós. Jesus ele é muito melhor que nós. Ele tem uma capacidade imensa de entender a nossa pequenez,
de visão, de entendimento, de compreensão. E Ele não vai perder de nos abençoar. A Bíblia vai falar sobre valores. Eu estava falando aqui sobre que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,17, querido. Vamos lá, Romanos 8,17. Ele diz assim: Romanos 8,17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Meu irmão, se você está com Cristo, você vai padecer em alguns momentos da sua vida, é lógico, porque Cristo também padeceu. Você vai padecer muitas vezes pela sua família, padecer em oração, em súplica, em jejum, em clamor, pela sua igreja, por vidas, por pessoas que a gente intercede. Nós precisamos entender que padecer não é que Deus está julgando a vida da gente. Muitas pessoas pensam que porque estamos passando prova, é porque Deus esqueceu, Deus está de mal com a gente. Então Ele pegou e enfiou o dedo na nossa moleira e disse assim: agora tu vai aprender. Agora tu vai ver, como é que é? Eu vou te apertar num canto. Como diz lá no Ceará, eu vou arrochar agora contigo. Eu vou te prender num cantinho ali, eu vou arrochar contigo. Tu vai miar nas minhas unhas. Quem já ouviu isso das manhãs aí? Vai miar nas minhas unhas a partir de agora. Teve mãe que era fogo na boca. Mas Jesus não é assim, gente. Sabe por quê? Entenda o que é o ouro. O ouro, para ele ser ouro, ele não vem como ouro. Primeiro ele vem como uma pedra bruta. Ele precisa ser o quê? Aquecido. E esse aquecimento, ele é muito alto. E ali dentro daquela máquina, quando ele passa, ele vai sendo queimado, derretido. Então ele vem de um aspecto sujo, sem valor, sem graça. Mas quando ele sai no outro compartimento, depois ele passar por aquele banho, por aquele superaquecimento, ele sai do outro lado todo limpo de impureza. Não há sujeira mais nele. E o valor daquela pedra antes se torna exorbitante depois. O que Deus está fazendo comigo e com você? Deus está colocando a gente dentro da pressão e do fogo. Para que tanto o meu valor e o seu valor sejam inestimáveis. Então não fica triste. Não queira sair. Depois que entramos dentro dessa máquina de Deus, não tem escapatória. Porque o teu valor será muito maior depois. Entre na prova. Vença a prova. Alcance o outro lado. Pense nas tuas provas agora. Olhe para elas como uma motivação para que você seja valorizado por Deus. Era isso que esses homens vieram quando entregaram para Jesus. Eles não estavam valorizando Jesus como uma pedra de ouro, mas eles estavam valorizando quem Jesus ia os tornar. Eles estavam mostrando já que Jesus seria valioso depois desse nascimento. Por que o ouro? Porque o ouro é uma das pedras mais preciosas que existe. E mais as pessoas buscam isso. Por que eles fizeram isso com Jesus, querido? Porque depois da cruz, Jesus mostrou o seu valor. Valores que não podem se perder.
Valores da sua vida que não podem acabar sendo deixados de lado. Valores dentro da sua casa. Lares onde existe a presença de Deus, o temor a Deus, a busca por Deus. Não simplesmente por obrigação, mas por alegria de entender que Deus está lá também. Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso. Deus ainda está enxergando o seu povo todos os dias, querido. Deus, Ele ainda olha para mim e para você e está esperando uma atitude sua para te abençoar ainda mais. Por isso que todas as coisas dentro da sua casa têm que ser valorizadas. Nós temos uma frase lá em casa que é abençoadora para todos nós. A Ana muitas vezes ela olha e tem ali 3 tipos de comida, ela diz, só isso? E nós dizemos para ela, filha, dá graças. E ela diz, Jesus me perdoa, porque eu tenho tudo isso. Muitas vezes a gente não valoriza o que a gente tem. Hoje a minha esposa dizia assim, Senhor, como nós comemos bem, como nós vestimos bem, como nós moramos bem. Eu ainda estou me restaurando da minha saúde desde quinta-feira, querido. E hoje pela manhã, quando eu acordei, nós abrimos a porta da nossa casa e o Senhor falou comigo, olha a paz que você tem hoje. Muitas vezes a gente não valoriza isso. Muitas vezes a gente não para olhar a paz que nós temos na nossa casa por causa de Deus. A segurança que nós vivemos por causa de Deus. São valores que não podem se perder. O valor de que nós estamos na mão de um Deus que pode todas as coisas. Amém. Tanto a vida quanto a morte. Ele muda a história se nós assim aceitarmos. Mas também Ele deixa até mesmo pior, para você aprender que Ele é Deus. Eu preciso que você decida valorizar a Deus. Eu não vou pregar as outras coisas, porque eu quero que esse valor cresça em você. Você saia daqui hoje pensando em valores que você muitas vezes, como as dracmas perdidas, você deixou cair para trás. Você orava mais, você jejuava mais, você lia mais, você respeitava mais a Deus, você respeitava mais a sua família. Se você não era um homem que amava a sua esposa, a partir do momento em que você conhece a Cristo, isso tem que mudar. Mulher, se você era uma mulher que era dado como Marta as tarefas do dia, pare com isso e volte a ser Maria, aquela que para escutar o Senhor. Muitos de nós, querido, perdemos valores de andarmos juntos com pessoas que falam a mesma língua que nós. Nós preferimos muitas vezes estar com o mundo do que estar com a igreja. Nós temos que parar com isso. Aí depois a gente não sabe por que a influência entra dentro das nossas casas e rouba os nossos filhos. Rouba a nossa paz, rouba a esposa. Porque a gente é dado a tudo, menos a Deus. Valorize o que Deus tem te dado, querido. E proteja isso. Proteja essas coisas. O nosso verdadeiro presente seja sempre suportar até o máximo, ao nosso limite. Porque a Bíblia tem uma promessa, aqueles que suportarem até o fim, receberão a coroa da vitória. Trocarão o jugo, o fardo, a luta, por uma coroa. Ele está falando comigo e com você, querido. Não acabou ainda. Nós temos que continuar. Amém? Glória a Deus.
se levante, vamos orar agora nesse momento.